Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod das Psis. Eu sou a Paula Araújo, tô aqui junto com a Fá, minha amiga, Olá. minha sócia. Seja bem-vinda, Fá. Olá, pessoal, obrigada por mais um episódio. Nós estamos hoje com a Ana Cecília. Ela que é pedagoga, né, Ana? Você me ajuda aí, que é bastante coisa. Não, terapeuta reikiana, equestre e instrutora de hipismo. instrutora de hipismo, muito bem. A gente está muito feliz com a sua presença aqui no podcast. Que quando a gente estava pensando aí, eu falei, nossa, é um tema que agrada tanto. Isso, é. A gente mesmo como pessoa. É algo assim que tenho certeza que vai ser muito, muito legal. É um prazer estar com vocês e conversar sobre cavalos comigo é assim, uma emoção muito grande. O mundo do cavalo é um mundo muito vasto, muito bonito e muito curativo também, né? Ele veio para agregar, ele veio para curar, ele veio para interagir, para descarregar energia, para a gente conhecer o que são os mestres cavalos, porque eles são os mestres, eles é que nos ensinam. Sim, né? sim. Eles são fantásticos. Essa conexão com o cavalo, a gente foi conhecendo, é mais recente. Tem mais ou menos quanto tempo que você não só trabalha com o cavalo, mas que entende que tem essa conexão tão especial? Olha, o cavalo está na minha vida desde 2 anos de idade. Né? Em vez de eu ter uma bicicleta, eu tinha uma charretinha. Então, é muito assim, é muito antigo. Vem lá para os seus pais, então. Meu pai gostava de cavalo, minha mãe nunca curtiu cavalo, pelo contrário, sempre teve muito medo, mas meu pai sempre incentivou muito o hipismo, né? Só que ele incentivava no sentido de competição, e eu fiz o hipismo, competi, mas eu não gosto disso. O meu negócio é ficar ao lado do cavalo, não em cima do cavalo, e depois vocês vão entender por quê. Ele é o meu parceiro de emoções. É lógico que montar o cavalo é muito importante, e saber conduzir o cavalo e entender o cavalo é muito importante para ser uma coisa segura. Mas eu descobri que o cavalo é muito mais que um esporte. Sim. O cavalo é ser de luz, uma energia muito grande, maravilhosa. E eu dando aula de equitação, bom, aí deixa eu contar um pouquinho como é que foi. Eu sempre trabalhei com criança, dei aula muitos anos, 25 anos de aula em colégio, e aí tive meus filhos, aí parei de trabalhar, mudei para Atibaia, e falei assim, agora eu preciso trabalhar de novo, mas eu não quero dar aula, porque eu não concordava com a pedagogia das escolas. Eu acho que a escola tem que ser uma coisa mais técnica e criativa. Sim. Bom, não ia acontecer. Como terapeuta reikiana, eu fiz um reiki, comecei a fazer reiki para intuir. O que é que eu posso fazer? E pensei, o que é que eu mais gosto? Cavalo. Então, eu vou fazer reiki em cavalos. Isso não existia, gente. Isso aí foi, assim, uma inovação. Para não dizer que não existia, tem uma pessoa em Portugal que faz até hoje, mas não há 20 anos atrás era uma loucura. E aí... Sim, é bem diferente de hoje, né? É bem diferente. Eu enfrentei muito preconceito. Sim, sim. Como é que eu comecei? Eu peguei a minha roupa de equitação de criança, coloquei dentro do meu carro, porque eu tinha bota e tudo. E meu marido perguntou, onde você vai trabalhar? Gente, eu não tinha trabalho, não tinha nada. Eu comecei a visualizar. Eu saía com o carro e até que um dia eu encontrei um aras. Eu apresentei meu trabalho, ela abraçou minha causa e eu comecei. Isso aqui em Atibaia? Aqui em Atibaia, Ípica, Pacaembu, lá perto do Frango Assado. Hoje não tem mais. Tá. Então, na verdade, você trabalhava... tinha, lógico, a paixão pelos cavalos, mas parou, estacionou um pouquinho, trabalhei com pedagogia, daí voltou. Isso. Né? Depois com os filhos já crescidos, vamos pensar. Agora eu vou voltar encarando a assim, trabalhar. agora eu tô voltando a trabalhar com outra área. Exatamente. Eu não queria a área da escola em sala de aula. Aí eu fui fazer, eu entrei nesse aras, expliquei o meu trabalho, ela achou super interessante, comecei a aplicar reiki, voltei a montar, fui fazer ecoterapia, trabalhei um tempão com ecoterapia, e aí a gente vai andando de hípica em hípica,
cheguei numa hípica, na Hípica Bonanza, comecei a dar aula e ali eu tive um clique, cheguei pro dono da hípica, meu amigo, e falei assim, vamos fazer uma parceria? Vamos. Ele abraçou a minha, vamos construir um picadeiro coberto nos moldes europeus para a gente fazer uma equitação totalmente diferenciada? Vamos. E aí fizemos um espaço maravilhoso, que era um picadeiro casa. Então você chegava, tomava café da manhã, conversava, porque tem que ser uma coisa aconchegante. Devia ser uma delícia esse lugar, eu fiquei aqui imaginando. Mas depois eu vou mostrar, uma delícia. Você ia lá, o picadeiro era coberto, aí tinha uma sala de entrada onde você tomava o café da manhã, como se fosse num hotel, conversava muito. Quando tinha muita criança, eu colocava um vídeo, ou se precisasse dar aula com vídeo, dava aula. E ali, um por vez fazia aula. Sim. Não é uma equitação em grupo, é individual. Então ali eu comecei a trabalhar as crianças, toda a parte pedagógica, equitação pedagógica, a equitação mesmo, sim, né? Como que essa criança vai aprender a montar, introduzindo a pedagogia, onde você trabalha inúmeras habilidades e inúmeros problemas que possam... Várias emoções, comportamentos. Várias emoções, comportamentos, tudo. Em cima do cavalo. Cavalo é isso, gente. Cavalo é ser de luz com uma energia gritante. Aí, quando eu comecei a dar aula para as meninas mais velhas, chegavam muito ansiosas, eu começava a aplicar reiki e trabalhar a respiração com muita calma, tranquilidade. Eu comecei a perceber uma diferença de comportamento nas meninas e no cavalo. Ele, através de alguns sinais, me dava um feedback. E eu comecei a explorar isso entre eu e ele. Aí eu comecei a ter uma intuição muito forte. Então, o cavalo me conta. Sim. Essa intuição talvez construída ao longo da sua vida. Que você falou que teve contato lá desde pequenininha. Foi aí uma conexão entre vocês dois que foi... muito forte ao longo da vida. Então, vamos trabalhar com isso. Vamos trabalhar essa emoção em cima do cavalo. E qual era o grande problema, entre aspas, né? O que as mulheres me reportavam assim, de maneira geral? As frustrações, os problemas. Relacionamento. 2, emprego. Sim. E por último, o dinheiro. Tá. E você escolheu trabalhar com mulheres ou foi acontecendo também? Foi fluindo? Foi fluindo. Legal. Porque aí todo mundo pergunta, por que não homem? Sim, porque eu acho que a mulher é o esteio. Tá. Imagina uma casa se a mulher não está bem. De estrutura. Por isso que gera, às vezes, tanto mais peso em cima da mulher, tanto mais sobrecarga na mulher, porque... se ela não está bem, desestrutura. Olha, não é preconceito nenhum. Não, sim. Eu ia até falar uma frase. Homens, fiquem tranquilos. Não é preconceito nenhum. Eu ia até falar uma coisa que eu já ouvi, mas não de estudos, mas assim, do senso comum, né? O homem é a cabeça da casa, né? Mas a mulher é o pescoço. Então, ela que direciona. E realmente é interessante isso, né? E aí... o cavalo, ou a égua, seja, eu falo cavalo porque cavalo, ele dá uma segurança, porque olha, imaginem vocês em cima de um animal gigante, é grande, sim, não é um pônei, é grande, ele pesa em torno de 500 quilos, então você vai conduzir 500 quilos. Você, na hora que você fez essa programação, que eu te dei olha, você está subindo, não sei o quê, você já mudou, você está vendo de cima. A tua autoestima vai mudar em um mês, com certeza. Porque você vai ver o mundo de cima. E isso é um dos temas que a gente abrange também, tanto para criança como para adulto. Gente, o mundo tem empodera, que né? Sim. Empodera. Quando você comentou... Antes de começar, a gente estava conversando, quando você falou, 500 quilos, logo veio isso em mim. Eu falei, nossa, como que pode, né? Não tinha pensado nisso.
Eu não tinha avaliado dessa forma, né? Realmente é um animal grande, né? E você tá em cima e você tá conduzindo ele de uma forma, né? Aí já vem a tua autoestima, já começa a melhorar. Aí, lógico que você vai melhorar seu equilíbrio, coordenação motora, a visão. E aí, também tem outra coisa. Paralelo a isso, o que eu explorava? Exatamente essa parte emocional. Puxa, você subiu no cavalo. Olha o que você está conduzindo. E quando o aluno sobe no cavalo, a partir do momento que ele passa a perna, já dá para você ver quem é o aluno. Sim. Ali já dá. Tá travado? Quando segura a mão, a rédea do cavalo, a forma como você segura a rédea, já dá para você traçar um perfil dali, tanto criança como adulto. Sim. E é muito interessante você colocar o cavalo como, olha, o cavalo me falou isso. Tanto para mulheres como para criança. Para criança, melhor ainda, porque o cavalo é o amigo dela. Ah, sim, tem uma relação uma especial. relação. Histórias infantis, né? Não tem um cavalo, a princesa, um príncipe, um cavalo branco, e o meu era um cavalo branco. É um cavalo branco. Então, tem todo esse contexto. E criança é muito mais fácil, né, de entrar nessa fantasia? Muito mais fácil. Gente, até pela criança com animal, você já vê que é muito diferente, né? Uma coisa que eu percebi é o seguinte, hoje em dia elas têm fantasia, mas não tem muita, infelizmente. Mas eu tenho em excesso. E eu acabo transbordando com eles falam, nossa. É verdade, eles têm hoje um senso assim, né, é diferente. Crítico diferente, né? Então você vai falar algo, duvidam muito mais do que antes, né? Mas só que o cavalo tá ali, tá ali, né? É um ser que tá ali, né? E ele é um ser independente ali. Exatamente. E aí, por exemplo, você pode me perguntar quando chega uma criança extremamente ansiosa. Vamos trabalhar a respiração em cima do cavalo. Vamos respirar, vamos tirar a sela, vamos montar nele no pelo. Ai, não é perigoso? Não, a gente está numa pista coberta. Eu conheço o cavalo, foi montada essa pista, foi feito esse picadeiro foi feito exatamente para isso. Vamos tirar as botas, para sentir. Vamos deitar no chão e deixar o cavalo cheirar? Vamos deixar ele deitar com a gente? Ai, mas eu tô com medo. Tá, deixa ele lá e aí ele vai... O medo sempre é o que paralisa, né? Mas quando confia e quando dá o start, é a coisa mais linda do mundo. Então, você falou uma palavra bacana agora que eu gostei, quando confia. Eu acho que isso a gente traz para nossa vida também. Ah, com certeza. Quando a gente está muito preso nesse medo, quando a gente não consegue ter confiança nem em si, nem no que está fazendo, é muito delicado. Quando passa a ter um pouco mais de confiança, é mais leve, flui melhor. Sim. E por isso que em cima do cavalo isso é interessante. Porque, como eu falei para vocês, como pela postura, a própria tamanho, a postura do cavalo, você começa, vai com medo, mas aí quando você vai pegando confiança, eu ia trabalhando exatamente a autoconfiança. A partir do momento que você tenha essa autoconfiança, você consegue qualquer coisa. Eu tenho certeza absoluta. Absoluta. É fantástico. E são elementos, a música, a respiração, o reiki. Nossa, eu devia ter falado cavalo primeiro. Cavalo. Interessante isso, hein? Tudo isso são ferramentas que você tem para realizar aquilo que você quer. A gente é aquilo que a gente pensa que é. Se você pensar que você é fraca, você vai ser fraca. Não tem gente que fala assim, um exemplo banal. Ai, hoje não vou comprar esse negócio aqui, não tenho dinheiro, nem vou ter. Falei, gente, mas como que fala um negócio desse? Já determina, né? Hoje eu não vou comprar isso aqui, porque hoje eu não tenho, mas amanhã eu vou ter. Sim. Mas eu não vou ter. Bom, então aí nós vamos trabalhar outras coisas. Sim. A sua autoconfiança. Que é o que mais importa no ser humano. A partir do momento que você acredita... Gente, eu enfrentei tanto preconceito nesse mundo do cavalo. Por ser mais velha. Na época eu era gordinha. Teve esse preconceito. Aplicar reiki, que era uma coisa assim...
ainda tem gente que não acredita. E eu respeito, né? Você tem que ver para crer. Então foram... E por ser mulher, né? Por ser mulher em um ambiente que hoje as mulheres estão crescendo muito mais, mas que durante muito tempo foi um ambiente muito masculino. Né? Tive preconceito, sim. Tive E aí, o que te ajudava a se manter firme? O amor pelo cavalo. Acho que o seu propósito também. Acreditar também no trabalho, né? Falando em acreditar. Eu trabalhei de segunda a segunda. Eu deixei minha família de lado, praticamente, porque cavalo, para vocês, é lazer. E para nós é trabalho. Então, sábado, domingo e feriado não existe para nós. Eu acho que é os dias que mais tem procura. E a minha família, no começo, estranhou muito, mas depois que foi vendo meu marido, nossa, depois que ele foi vendo, nossa, mas o trabalho está sendo reconhecido, né? O trabalho está bacana, é isso aí. Aí ele entendeu e me deu a maior força. Mas foi difícil, porque uma mulher trabalhar de segunda a segunda é o dia de folga da gente, mas aí você tem que trabalhar algumas coisas então e às vezes viagens, vai para lá, vem para cá, não sei o quê. Foi complicado. Mas o amor e a certeza que eu tinha pelo meu trabalho, e eu acho que acontece com todo mundo que gosta do que faz. Sim. Quando você ama aquilo que você faz, ele está acima de qualquer coisa. Pode vir um preconceito, pode vir fofoca, pode vir o não, pode vir pai te humilhando ou falando coisa que você não gosta, te ofendendo. Não tem problema, você olha. E no meu caso, eu olhava o meu cavalo, o meu original, eu digo meu, era da hípica, mas eu trabalhava com ele e ele dizia, vai, tá tudo bem. Tá tudo bem. Aprende com isso. Me fortaleceu demais. E acredito que fez até uma mudança, né? Na sua vida referente a você mesmo, né? Como pessoa, como um ser humano, como propósitos. Fez. E até pegando um gancho, né? Que eu tava ouvindo você e tentando trazer até pro consultório. Hoje eu atendo, a minha agenda, a maioria é criança e adolescentes. E vou falar, acho que a maioria faz aula de hipismo. E gosta. Graças a Deus. Graças a Deus. E eu fico pensando assim, e elas, eu tenho uma pequena que até ela já questionou uma vez, Fabi, como pode? Lá no cavalo, eu não faço o que eu faço lá em casa e não faço o que eu faço lá na escola. Sabe assim? Fabi, esse final de semana eu competi, olha, eu fiquei em segundo lugar. E às vezes as pequenas competem com adultos, né? Não tem essa regra, não, tipo, não tem, eu pensava que não. E ela veio me contar feliz, eu ganhei, mas eu ganhei, você sabia que eu competi com uma pessoa com e ela tinha a sua idade? Isso. E olha que interessante, né, pegando que é categoria isso. De prova. Como que é categoria de prova, não é por idade. Não é por idade. Né? E olha que interessante, né? Por que lá é tão diferente, né? Esse comprometimento, essa conexão, por causa do cavalo, né? E às vezes em casa, na rotina escolar, na rotina do dia a dia. Mas acho que você falou a palavra-chave. É a rotina. O comprometimento também, né? Será que o amor por estar ali, do estilo que é feito, né? O interesse e né? Por ter o cavalo uma coisa, também. Eu vou falar, eu já falei para vocês, vou repetir. Uma coisa é a criança fazer equitação porque os pais gostam. Tem um tempo determinado. A outra coisa é fazer equitação, porque eu gosto de cavalo, como foi o meu caso, desde 2 anos de idade, e tem muita gente que faz. E aquele caso que eu contei para você, quando você monta no cavalo, porque não é só montar. Você vai conversar, você vai escovar, você vai ver o dia a dia do cavalo, quando o cavalo está doente, o que o cavalo come. Tem a rotina dele antes, né? É o cotidiano. Isso é muito importante. O cuidado com o cavalo. Saber que quando o cavalo está doente, você vai na aula e o seu professor vai dizer, hoje não tem aula, porque o seu cavalo está doente. Ou sair de uma aula porque o cavalo machucou. Trabalha com uma diversidade que muitas vezes a gente não tem, né? Chega na escola, a sua professora não veio, mas tem uma substituta que está entrando, ou vocês vão seguir a apostila e tá tudo certo. Lá não, né? Tem um cuidado, eu sei que tem banho também, que elas participam, tem todo esse... A equitação lúdica, quando eu dava aula de equitação lúdica, eu tomava muito... não é um cuidado, eu prestava muita atenção nisso. Então, existem aulas
Tá chovendo. O meu picadeiro era coberto, mas a chuva era muito forte, o cavalo não gostava. Então a gente vai fazer outra coisa, atividades lúdicas dentro do picadeiro. Existem inúmeras. Ou cuidar do cavalo, escovar o cavalo, sair fora da técnica do hipismo. Eles gostam muito. E eles criam um vínculo muito grande com o cavalo, de amigo, de gente, de confidente mesmo, de coisa que não fala para os pais, fala para o cavalo. Sim. Então, é um vínculo muito forte. E ali você explora toda a habilidade da criança. E por que ela faz? Porque ela ama aquilo que ela faz. Quando ela sobe no cavalo, aliás, quando qualquer pessoa sobe num cavalo, eu sempre escutei relatos, sempre, quando desce, eu falo, gente, mas o que é isso? Que bem-estar é esse? É Libera incrível. Tudo. Sim. Libera. Isso é provado. E daí é a forma como conduz a aula, que, por exemplo, se você receber uma criança que a queixa, a busca pela aula vem também de uma queixa de ansiedade, uma queixa de déficit de atenção, ou algum outro tipo, né? Existem exercícios próprios que eu coloquei, que eu adaptei para déficit de atenção ou para uma ansiedade, a gente vai para a parte de respiração e meditação. Eles não gostam. É uma luta. Que acho que vai chegar ali, né? Já quero montar, e aí você trabalha outra coisa importante, que é o saber esperar e o saber entender. E às vezes isso demora 3 meses. Ele tem que entender, você vai alternando um pouco, tem que entender que tem que fazer, para você entrar nessa conexão, é importante você respirar. E é muito interessante porque, às vezes, o cavalo, quando, por exemplo, uma criança de 12 anos está fazendo aula de equitação e o cavalo não vai. Para. Qual é o problema de hoje? Professora, você sempre acerta. Não, o cavalo está me dizendo qual é o problema de hoje. Vamos respirar. A partir do momento que eles começam a entender esse mecanismo do cavalo, que demora, que eles têm que estar inteiro, sendo um só, respirando junto com o cavalo, aí eles vão entender a importância desse equilíbrio físico e mental. Porque esse cavalo que eu estou falando para você, se você apresenta qualquer tipo de problema emocional, ele na hora, ele para e não vai. E você pode usar o chicote e a espora que ele não vai. E como é que a criança vai entender isso? Falei, gente, através do comportamento. Vamos mudar esse comportamento? Quer ver um exemplo? Criança que tem sono, gosta de acordar tarde e ia fazer aula de manhã cedo. O horário biológico dele não é aquele. Sim. O cavalo não ia. E às vezes a mãe tirava. O cavalo não vai, não faz. Gente, o cavalo não vai porque a criança está dizendo, eu não quero ir. Eu estou com sono, então ele não vai. Sim, porque ele está sentindo ali todas as nossas emoções. Todas as suas emoções. Que até um pouquinho antes da gente começar, a gente estava conversando, acho interessante falar, se você está com medo, ele sabe. Sabe. Pelo teu cheiro, pelo teu batimento cardíaco, pela sua perna, sabe. Se você está com qualquer problema, de qualquer espécie, ele sabe. Eu tenho uma passagem comigo muito interessante, que eu estava com um problema e eu estava montando uma égua ao galope e conversando muito com ela. E aos prantos, olha, eu estou pretendendo fazer isso, mas eu não sei, eu preciso de uma direção. Você vai me... Isso galopando. Você vai me dizer. Se eu estiver errada, você vai parar. Eu no galope. Ela estancou na hora, eu nem esperava, parou. Virou o pescoço, pegou minha bota, puxou. E eu falei, eu já entendi. Eu tomei a decisão que ela me direcionou na época e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Isso foi comigo. Criança que tem dificuldade de alfabetização, põe em cima de um cavalo e vai alfabetizar em cima do cavalo. Mas pode, claro, existem inúmeros. Você faz adaptação dos exercícios.
de sala de aula, até aprender tabuada, que eu sou péssima de matemática, mas eu desenvolvi vários exercícios em cima do cavalo. Você põe um cavalo, um monte de cavalinho, ele vai fazendo conta. Gente, a criança faz assim, porque aí ela vai entender o que é 2 vezes 2. Ela vai visualizar no cavalo. É impressionante essa movimentação. Mas, veja bem, isso é uma equitação pedagógica que eu desenvolvi toda essa técnica dentro do picadeiro através das minhas crianças e das minhas necessidades. O hipismo é outra coisa. O professor nem tem tempo de fazer. O foco é outro. O foco é outro. O foco é o esporte. O meu foco é o ser e não o ter. É muito mais terapêutico. Sim. Muito mais terapêutico. Por isso eu acho que não dá para conflitar com o esportivo. Não. Aliás, você pode, inclusive, eu preparei muitas crianças para o esportivo. Muitas. Elas, quando chegam lá, elas estranham um pouco, porque eu dou aula para um só, é individual minha aula. Quando chega lá, é em escola, é em grupo, então já começa, mas eu vou fazendo uma preparação. Né? Então, você prepara a criança para ganhar e para perder. A criança não sabe perder com o cavalo, ela vai ter que aprender. Sim. Né? Ela tem que aprender a dividir. Ela tem que aprender a dividir o cavalo com outros, a não ser que ela tenha o dela. Verdade. Ela tem que aprender só que aí também é o seguinte, é fácil o professor conduzir isso, mas aí vem em casa, o pai quer aquele primeiro lugar, quer aquilo, aí é complicado. Não é tão simples, né? Não, tudo que a gente falou nesse contexto de montar o cavalo, não é tão simples você fazer a prova e conduzir tudo isso, né? Tem um momento que você também tá numa tensão de uma prova, né? Já ouvi falar também eu não montei com o cavalo que eu sempre montava. Olha que interessante. Mas ele faz a mesma coisa. Não, mas eu não consegui, não é a mesma coisa. Tem a conexão. Tem a conexão. A gente faz montar em cavalos diferentes, mas existe essa conexão do cavalo chegar para você e falar, estamos aí? Tá aqui? Você tá aí? Eu tô aqui? E às vezes tá o cavalo sozinho fazendo. Sim. Quando é um grande cavalo, é um salvador, ele salva muitos alunos. Ele faz, você viu que o aluno não tá nem aí, mas ele vai e faz. Existe isso também. Mas os pequenos, quando Mas eu imagino que seja muito mais difícil. O quê? O cavalo fazer sozinho. Depois, se for um bom cavalo, ele faz. Independente da pessoa que tá em cima. Tá. Vou arrumar um bom cavalo pra mim, então. Ele salva. Quando eu for fazer, porque eu nunca montei, que eu tenho medo. Mas eu morro de medo. O medo é porque você não conhece. A gente tem medo do desconhecido, né? A partir do momento que... E aí é outro foco legal, esse aí. Eu gostava muito, as alunas chegavam para mim, eu morro de medo, mas eu quero aprender a montar. Eu acho lindo, não é? Então vamos fazer um trabalho de reconhecimento, de aproximação. Eu tenho um caso de uma aluna muito interessante, que ela chegou na hípica, e ela, exatamente com essa questão, e aí o professor, onde é que ela tá, professora, não sei o quê? Ela falou, o professor falou, peraí que eu vou te dar o telefone. Ele estava em cima de um cavalo e ela estava fora. Então, quando ele foi passar o telefone, ela falou, não vou pegar. De medo, porque ele estava montando um cavalo. E aí ela veio fazer aula comigo. Então, vamos fazer uma aula de aproximação, de escovação, de entender o que é o cavalo, de andar com o cavalo. Esse fato de andar com o cavalo, ao lado do cavalo, é muito importante. Tem uma curiosidade muito bacana, que o andar do cavalo é o mesmo que o nosso. Por isso que ele é usado em ecoterapia. Tá. Porque ele anda, e se você prestar atenção, depois eu vou mostrar, vou ver se eu acho uma fotografia para vocês. O homem de 4 cabe exatamente quando você põe o seu posterior aqui na perna dele e a sua mão aqui na frente, você vira o corpo do cavalo. Você fica um cavalinho. Então, o andar do cavalo é o mesmo que o nosso. Por isso que ele foi escolhido e estudado para curar pessoas que têm problema de paralisia. Sim. Porque vai pelo sistema nervoso central,
através da andadura, dos 4 apoios, e aí aquilo vai mandando para você, para o sistema nervoso, e aí você vai aprender. Tem gente que aprende a andar com o cavalo. É o mesmo andar do homem. Por isso que é usado em ecoterapia. E para inúmeros fins, atenção, concentração. Se você não concentrar, o cavalo não vai fazer. Quando eu falei que existe um cavalo bom que faz, sim, existe. Pode acontecer em provas de salto, o cavaleiro não está bem, o cavalo vai lá e salva. Mas é um cavalo mais... Agora, para a escolinha, sim, sim. É diferente. Sim. E você é apaixonada, né? Apaixonada. Faz. Isso eu acho que é o melhor. Foi muito duro essa ruptura. Mas o cavalo também me ensinou que um ciclo termina e começa outro. Um ciclo termina e eu tenho absoluta certeza que nós temos outros projetos pela frente. E eu só estou dando... pulando não, eu só estou cumprindo uma fase que veio a pandemia, aí vou dar uma descansada e depois atender com calma e fazer outros projetos. Mas equitação feminina com reiki, a parte de meditação e o envolvimento da mulher com o cavalo. Então, pegando um pouco dessa fala da mulher com o cavalo, eu acho que quando a gente falou no empoderamento, quanto que a mulherada precisa disso, né? Precisa de ferramentas, de instrumentos, vou falar assim, se eu estiver errada você me corrija, que proporciona isso para ela. Que talvez tira ela de um estado ali de medo, submissão, de às vezes até, vamos ser bem clara, de violência, e coloca ela em um outro estado de que ela pode ser independente, ela pode dominar outras situações, ela pode se sentir mais poderosa. Sim, o cavalo serve para isso. O cavalo é isso. Ontem eu tive uma aluna de 80 anos que me ligou querendo uma foto dela. E eu trabalhei muito isso, a baixa autoestima. Sim. 80. Bom, a Rainha Elizabeth monta até hoje, né? Sim. Ela monta num pôneizinho, mas o pônei dela é grande, viu? Sim. Não sei se você assistiu The Crown, eu adoro. Fala um pouco da história dela junto com os cavalos. Nasceu em cima de um cavalo. Por isso que está aí até hoje. Acho lindo isso. Mas esse lado do empoderamento da mulher, o cavalo trabalha muito. Sim. Pelo fato de, como a gente estava comentando com você, o fato de você subir e olhar o mundo de cima. Mas isso tem que ser trabalhado em aula. Não é você montar num cavalo e ficar rodando no picadeiro. Não. Sim. A proposta minha de trabalho é exatamente essa. Pegar esse gancho do cavalo. O cavalo me mostrou isso. Eu posso fazer tudo isso. Eu aprendi com ele a trabalhar tudo isso. Então, qual é a sua literatura? Chama-se Original, Meu Cavalo. Ele me ensinou. E funciona. Os cavalos me ensinaram. E funciona. Então, pode sim, você trabalha a autoestima, você trabalha a segurança, você trabalha a abertura de caminhos, porque o reiki é para isso. Você apaga algumas coisas em você e vem outras, e aí você flui. Você aprende a fluir. E o cavalo vai te direcionar. Vai aqui, faz isso. Você aprende. As minhas alunas sempre diziam isso para mim. A minha vida é depois antes da equitação e depois da equitação. A minha e das meninas que eu dei aula. Sim. Não tenho dúvida nenhuma. Essa força que hoje em dia eu falo assim, gente, como é que eu conseguia dar aula num sol de 40 graus o dia inteiro? Porque o amor que eu tenho por esses cavalos... Sim, você nem pensava. Nem pensava. Nem sentia. Não sente. Não sente. E aí você vê o pessoal, as mulheres, as crianças, você vê o feedback. Como é que era? Meu filho era outro. Criança que não cumprimentava. Tem criança tímida que não cumprimenta, não fala? Gente, em 2 meses essa criança já está... Porque o cavalo é o mediador.
Ele vai ensinar você. Então eu tinha, por exemplo, dentro do picadeiro tem uma mesinha, com cadeirinha, com brinquedos, com tudo. E o cavalo vai junto. Às vezes tem lição de casa, eu solto o cavalo, a criança está fazendo lição de casa, é muito bacana. E o cavalo tá junto. Gente, que sonho isso! Aí ela faz até... Aí, tia, me manda a foto, porque é ela fazendo a lição de casa junto com o cavalo. Não é da época de vocês, mas tinha um seriado que chamava Mr. Ed. Gente, eu era fanática. O cavalo que falava e morava na casa deles. O meu sonho era ter um cavalo morando dentro da minha casa. E o Mr. Ed falava. Eu falei, gente, olha, por isso que eu digo, sonho é uma coisa que se realiza. O meu cavalo sempre falou comigo dentro de um picadeiro. Sempre. E existe a linguagem do cavalo. Sim, existe. sim. O cavalo tem uma linguagem. Mas o olhar dele... é para poucos, é para você olhar e o cavalo falar, nossa, só vivendo, eu estou falando, vocês estão assim, mas meu Deus do céu, será que... gente, pode acreditar que é uma coisa bárbara, muito legal. Hoje esse trabalho existe ainda ou não? Como é que tá esse trabalho? Esse trabalho... Porque a gente está falando, né? Muita gente deve estar pensando em casa, né? Vai... Veja bem, esse trabalho está em pausa agora por causa da pandemia. Eu atendo ex-alunas minhas que têm cavalo em aras. Então, por exemplo, se existe um proprietário de aras e quer que eu vá até lá, olhar o cavalo dele, porque às vezes você está montando um cavalo e você está sem conexão com o cavalo. Então, o cavalo está fazendo tudo errado e... na verdade, não é o problema do cavalo, é o problema de quem está em cima. Eu sempre coloco a culpa no cavalo. É mais fácil. Lógico que tem um treinamento, Sim, tá? sim. Existe um treinamento para isso. Mas quando você entra em conexão com o cavalo, aí às vezes tem alunos meus que estão em outra hípica, que já estão com o cavalo, mas estão com alguns probleminhas com o cavalo e com o próprio aluno. E aí eu vou até, não tenho mais o meu espaço, mas eu vou até lá. Né? Mas se Deus quiser, o ano que vem, aí eu vou estar... Você vai retomar esses projetos. Muito devagar, sabe? Porque agora eu estou numa outra fase. Eu gostaria muito de passar isso para outras pessoas, mas intuição e amor, eu acho que é uma coisa que nasce com a gente. Sim. Essa conexão que você tem não é uma conexão que se aprende a ter. Não é diferente. Precisa ver como é que é mesmo. Né? Mas se Deus quiser, o ano que vem, muito assim, fazer uma vivência feminina com reiki, uma por mês, juntar. E eu acredito muito, eu tenho certeza que existem mulheres que vão eu acredito muito nessa energia do universo, como vocês vieram até mim, vão vir, olha, a gente quer fazer. Não precisa de divulgação, gente, não precisa de nada. É o boca a boca. Sim. E a energia e os seres de luz, os meus cavalos dizendo, venho. Então forma-se o grupo feminino e a gente faz um trabalho com meditação e reiki, que flui assim de uma maneira absurda. Flui em que sentido? Em todos. Eu tô com problema de relacionamento em casa com o meu filho. Vamos trabalhar isso em cima do cavalo? Você precisa liberar isso. Meu filho é uma criança adorável, mas ele fica berrando, e eu sou tão tranquila. Será que a sua tranquilidade não está irritando ele? Vamos liberar algumas coisas, vamos deixar fluir, vamos ver, vamos fazer um autoconhecimento. Porque às vezes tem algumas coisas aí que precisam sair, igual no processo de terapia mesmo. Sim, eu acho que você está falando de um belíssimo recurso terapêutico. Maravilhoso. De uma forma de externar essas emoções. Uma forma de transformar o que está ali angustiando, de dar nome, de transformar em palavra. Eu posso garantir para vocês que se vocês um dia tiverem a oportunidade de fazer uma terapia em cima, e tem psicólogos que fazem isso, sim, né? Em cima de um cavalo, vocês vão ver a diferença que é. Porque ali você se abre, tanto a criança como o adulto. Você se solta, porque você está em cima de um ser tão forte, que está te acolhendo tanto, e você está sentindo isso. Porque não adianta eu imaginar, não, ele está te acolhendo, ele está ali, no passo te acolhendo, tão forte, que você vai confiar
e vai se abrir. Uhum. E aí, para quem faz terapia, nossa. E às vezes, por exemplo, não precisa, eu dizia, não precisa me falar nada. Anda ao passo com o cavalo, escuta a música, porque música é altamente terapêutico. Sim. E respira. Sente a respiração do cavalo e a sua respiração. Se conecta. Não é só isso. As pessoas choram. Aí eu saio de cena, falo, então conversa com o cavalo. Uhum. Conta tudo. Eu saio do picadeiro, a pessoa fica ali, faça o que você quiser. Porque proporciona uma sensação muito, muito diferente. Muito interessante. É uma sensação que eu percebo, e aí não só como psicóloga, eu gosto muito de cavalo também, eu não sei montar direito não, eu contei um pouquinho pra Ana antes que eu sou aquela pessoa que monta, mas que monta com medo, então o animal percebe. Mas eu percebo que é uma sensação que você não tem em outro lugar, em outra coisa, não tem, é uma sensação que não tem outra coisa que te proporciona. Não tem. Eu costumo dizer o seguinte, quer ver? Quando a gente vai viajar e vai para um hotel, você não fica encantada com aquilo, você sai do teu foco, vai para o hotel. Eu pensei muito nisso quando eu montei a minha pista. Então, eu quero que a pessoa chegue no picadeiro e veja aquela beleza que é... Você senta na mesa, toma um café com um bolo, conversa, e aí você vai para o picadeiro e vê aquele cavalo maravilhoso. Uhum. E aí você vai pegando intimidade com ele. Isso foi muito importante para mim, a pessoa se sentir bem dentro do picadeiro. Não é você chegar numa hípica, opa, vou montar, pá, montei, fiz, né? Entrega o cavalo para o tratador. Não. Você montou, você conversou com o cavalo, você tirou a sela, você colocou a sela, você aprendeu como que faz toda a parte do manejo com o cavalo, você conversa como está em terapia. E agora eu pensei aqui uma coisa, a gente falou bastante de criança, né, com o cavalo, é um compromisso, né? E um compromisso não só com a aula, não só com a tarefa, mas com o animal também. Dá ali uma responsabilidade muito interessante de desenvolver neles, né? Sim, respeito, né? Respeito, né? Porque você trabalha tudo isso, a responsabilidade, o respeito, o comprometimento. Muitas vezes não é só a minha vontade, tem a vontade dele, ou ele não quer, ou ele tá... Isso é incrível. Isso é maravilhoso, né? porque ele faz de propósito. Ele fala, hoje eu vou mostrar como é que tem que ser. E eu achava daí se chega uma criança aqui, tipo, não, mas como quer assim, mandar? né? Quero mandar. Aqui não. Aqui não. Sou nem eu que tô falando, é ele que tá falando. Muito bom. Aqui não. É muito bom. E aí você desenvolve. Existem frustrações? Isso existe, porque às vezes a criança não quer. Agora, quando o pai abraça com você, caminha com você, você vai até o final com todos os problemas. E aí sai um trabalho belíssimo. São poucos. É igual na terapia. É igual na terapia. É igual na terapia. Quando o pai abraça com você e confia, você faz um trabalho. São poucos. Olha, eu tive inúmeros alunos, eu posso contar nos dedos aqueles que deram continuidade e que falaram e passaram por todos os problemas. Aluno não quer ir na aula. Não quer, porque o cavalo, a aula passada, diz que quem manda é o cavalo, não ele. Na próxima aula ele não quer ir. E o pai, vamos lá, vamos fazer. Falava isso comigo, eu já mudava o foco da aula. Sim. Vamos fazer outra coisa diferente. E aí você vai indo. Vai devagarzinho. Quando o pai abraça a sua causa e confia no seu trabalho, nossa, muito... Os resultados aparecem mais rápido, né? E até... aparecem mais rápido. Sim. Aparecem bem rápido. E o comprometimento com a criança, né? A criança também acaba se comprometendo também, né? Muito mais, né? Mas acho que hoje, não sei se é a pandemia, algo também tem mudado referente aos pais, né? Eu percebo isso.
de comprometimento, de busca, né? Que bom. Não é mais como antes, né? Hoje a gente tem várias coisas que trazem essa informação, não é? E os pais acabam procurando muito isso, né? Olha, não espera para ver o que vai acontecer. Eu percebo que agora existe uma procura maior. Pelo bem-estar? Pelo bem-estar, pelo cuidado. Ai, que bom. Existe mais hoje, eu acredito assim, eu quero que ele fique bem, mas como, sabe, eu quero que meu filho seja um adulto com outras habilidades, né? Não só, né, essas que a gente está acostumado, né? Tá numa boa escola, tá fazendo isso, ou tá fazendo praxe, esporte, né? Que todo mundo aprendeu é um a esporte, cobrar. se for pensar, não é um esporte barato, não é verdade, Ana? Ótima pergunta. Né? Não é um esporte que É um esporte barato. É um esporte barato. Eu achei que não era também. Eu achei que não era também. É? Quanto custa uma aula de tênis? Não sei. Mas aí a gente tá competindo com outro esporte que também não é barato. Não vale, Ana. Uma aula de balé. Então acho que eu entendi o que você tá querendo dizer. Será que é preço e valor? Natação. É o mesmo preço. Tá. Mas, é o preço de uma aula de natação ou de uma aula de balé, se não me engano. Tá. Mais ou menos isso, tá? Fica caro quando você começa a competir. Mas o seu filho vai ter um amigo, vai aprender a socializar, vai aprender a ter limites. O valor é outro. Não, sim. Se a gente pensar, o valor é outro. Pensei, não questão de ser um esporte, assim, eu falo, nem todos têm acesso a esse esporte, não é? Nem todos têm acesso até conhecimento mesmo do benefício que é o esporte, né? E a minha primeira página do contrato da Hípica fala exatamente sobre isso. Sobre o que faz um cavalo. Então, é barato. Mas isso que eu vou te falar agora. Quando é que ele começa a ficar caro? Porque realmente o início da equitação, ela é o preço de uma aula de natação, ou de um balé, ou de qualquer outro esporte, tá? Uhum. Ela começa a ficar cara quando o pai resolve comprar um cavalo. Sim. Aí, as competições são caras. Sim, acompanhar, né? Toda essa... Ir até viajar, né? Manter o cavalo. E aí começa a ficar caro. Aí começa a ficar caro. Né? Então, até então, fazer só equitação, não. É o preço de uma qualquer outra escola. Modalidade. Sim. Né? O que pode acontecer é você, quando o aluno é muito bom, e eu já tive casos de que começou pequenininho comigo, e hoje já está um grande cavaleiro, você pega um patrocínio, pode, tá? Ou pega, existem pessoas que têm um cavalo e precisa trabalhar e não tem quem monte, você pega aquele cavalo e vai trabalhar, você usa o cavalo, né? Agora, quando começa, não, eu quero meu cavalo, aí a manutenção desse animal não é barata. Sim. Porque, inclusive, você pode comprar um cavalo hoje, e Deus que me perdoe ele morrer amanhã, você pagou uma fortuna hoje. Então, e não é um esporte, a manutenção do cavalo é caro. Mas a aula de equitação para a aula em si, né? Sim. Não, entendi. Sim. E o que você ganha e proporciona uma experiência fantástica, né? Que eu acho que você trouxe de uma maneira muito clara. Até para quem não conhece, até para quem nunca tinha pensado, com certeza agora vai falar, nossa, é algo que eu vou colocar aqui na minha rotina, porque nesse sentido que eu quis dizer, as pessoas não têm muito acesso, se for pensar, né? Por mais que eu sei que o acesso está muito fácil hoje, mas não é uma coisa que, vamos fazer, tem muito aquela questão do gosto, tem um estigma, né? muito forte, eu acho também. Que nem você mencionou a aula de tênis. Todo mundo já vai falar, não, é muito caro, não dá. Sem conhecer, tem esse estigma. Como tem no golfe. Como tem isso. É que hoje, né, não é bem assim. Mas o retorno é muito grande. Sim. É muito grande. Mas você falou uma coisa muito bacana que eu também tenho notado, que é essa preocupação com o bem-estar. Eu acho que não só a pandemia, mas as relações um pouco mais próximas, esses pais um pouco mais em casa, essas crianças um pouco mais em casa, mais deixou isso mais claro. A necessidade do cuidado, a necessidade do bem-estar ali, para além do cuidado, está fazendo a lição, está indo para a escola, está indo bem na prova, para além disso.
Que não era com a gente, né? Não era assim, dessa forma, né? Não. Eu vi essa pandemia, eu vi muito particular, como uma repaginação. Sim, pra gente pensar mesmo. Pra gente pensar. Sim. Pra gente pensar. Chacoalhão mesmo, né? Tanto que quando eu falei assim, eu decidi, eu vou parar, né? E eu sou uma pessoa assim, eu vou parar, mas eu vou fazer o quê? Eu vou ser dona de casa. Tô adorando. Adorando. Não tenho vergonha nenhuma. Sabe quando você assume? Eu vou ser a dona de casa, eu vou cuidar da minha casa. Porque eu passei tanto tempo sem cuidar. Né? E tem gente que fala assim, meu Deus, dona de casa. Gente, é muito bom também. Mas eu tô muito segura de mim. E eu sempre tive por causa do cavalo. Porque tem gente, eu já vi muita gente ter vergonha de falar, eu sou dona de casa. Não, hoje eu sou dona de casa. E os cavalos fazem parte da minha vida e vão fazer daqui a pouco. Eu viro os ciclos. Eu amadureço aqui como dona de casa, aí depois eu volto, aí converso com vocês, vou atender um, atender outro, mas hoje eu estou no meu ninho. E ali eu estou conhecendo muita coisa que eu não conhecia. Desde trabalhar uma planta, fazer uma horta. Tá se permitindo coisas novas. Me permitindo coisas novas. Dentro de casa. E aí, quando que você vai voltar? O ano que vem eu tenho um projeto em mente, ou se alguém me propuser alguma... Olha, eu tenho meu aras, eu quero que você venha trabalhar o meu cavalo comigo. Vamos lá. Vamos fazer uma vivência feminina com reiki em determinado aras. Não é uma coisa que é todo dia, toda hora. Sim, uma coisa pontual. É uma coisa pontual em que o universo escolhe determinadas mulheres para estarem lá e para receber aquilo. Acredito muito nisso. Já que você falou isso, né, é importante saber também aonde que te encontra, né? Isso. Como as pessoas te acham? Como é que as pessoas Facebook, Ana Cecília Serra Roma. Eu tenho a minha página no Facebook e podem me mandar mensagem. Eu usei lá muito. Você tem algo do seu trabalho? Tem. Consegue? Bacana. Agora estou mais com a parte da minha casa, mas estou sempre postando coisas dos cavalos, né? E sempre as mulheres têm que entender que sempre isso vai estar vivo em mim. E quando aparece essa oportunidade, eu vou lá e abraço. Sim. Poucas mulheres, pouco trabalho, entre aspas, não é como era antes. Sim. Mas um trabalho diferenciadíssimo para proporcionar um bem-estar, uma segurança, uma autoestima e botar essa mulherada perto do cavalo. Sim. Que a gente precisa, né? Precisa. Essa autoestima, essa segurança, eu acho que a gente precisa muito. E aprender que em cima de um cavalo, você consegue tudo que você quer. Absolutamente tudo. Inclusive, se começar a visualizar coisa ruim, por isso que eu digo, cuidado. Mas cuidado com o que determina, né, pra gente. Cuidado com o que determina. Porque a postura do cavalo, junto com o reiki, toda essa energia... Sim. Ai, gente, fantástico, adorei. Ai, eu também. Muito obrigada. De renascer. Olha, foi a primeira entrevista que eu dei depois dessa pandemia toda, voltando a falar. Bom, já é um sinal já. Então, pra você começar já a pensar e colocar as coisas pra... Não, eu coloco mesmo. É assim, eu jogo... Isso. Né? Aí vem... E eu não reluto, sabe? Sim. Quando você me ligou, falou, eu não reluto. Eu falo, não, eu faço. Elas merecem, estão aqui porque ainda vão conhecer muito do trabalho e vão vir outras, mas num ritmo mais tranquilo. Sim. Certo. Tranquilo. Sim. Adorei falar com você. A gente que agradece. Também adorou. A gente que agradece a sua presença, você ter colocado o seu tempo, né? Mas falar de cavalos para mim é um prazer. A gente podia ficar aqui horas conversando a respeito. Sem a gente se conhecer, não é? Então foi um prazer parece que a mesmo. gente... Sim. Parece. Eu estou à disposição. Em se tratando de cavalo... Você topa? Topo.
Ótimo. Tá certo, Eu muito topo, legal. eu Muito topo, bom. eu topo. Amei estar com vocês. Que Muito bom. obrigada. E você, Fá, fala pro Encerramos, pessoal, como é que o pessoal te encontra? Eu estou no Instagram como Fabi Arello Psico. Tô mais ativa no Instagram mesmo. E você, E toda Paula? quarta-feira ela E toda tá aqui quarta-feira também. às 8 horas no YouTube. Aham. Olha! Eu tô no Instagram É. como Paula Psicóloga, também toda quarta-feira aqui no YouTube. E não deixem de acompanhar no YouTube, acompanhar no Spotify. Já estamos no Spotify também toda quarta às 10 da manhã. Curtam e sigam por lá. Foi um imenso prazer. Prazer foi todo meu. Muito Muito obrigada. Obrigada. Até o Obrigada. próximo. Até o próximo. Se Deus quiser.